Bom dia, alunos do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós faremos a aula 17 da página 415 e ao final desse vídeo nós faremos a correção das atividades do em classe da aula passada, ok? Bom, lá na página 17, nós vamos falar de estrutura étnica da população. O que é a estrutura étnica da população? Quais são as etnias que compõem a nossa população? Quais são os povos que compõem a população brasileira? Bom, quando a gente fala de estrutura étnica da população, nós estamos falando dos povos que compõem o Brasil, certo? Dos povos que compõem a população brasileira. E ao falar dos povos que compõem a população brasileira, nós temos que nos ater a três principais etnias que fazem parte dessa composição, que são os nativos, os afrodescendentes e os brancos europeus. Bom, e a gente vai começar a falar primeiro dos nativos, tá? Então, repare bem que quando eu falo dos nativos, eu não estou usando a expressão índios. Porque quando a gente fala dos nativos, a gente vai começar a desmistificar essa expressão índios. Por que não é correto chamar índio de índio? Quando os portugueses chegaram aqui, lá em 1500, eles tinham uma rota traçada para a Índia. E aí eles viram os nativos brasileiros e acabaram chamando os nativos de índios. Porém, não seria o correto de chamar os nativos de índios, porque aqui não era Índia. A gente, hoje em dia, é lógico que não tem como voltar 500 anos de história para dizer, a partir de hoje, vamos chamar os índios de nativos. A gente continua chamando os índios de índios, né? Uma coisa que já se popularizou, eles mesmos se chamam de índios. Mas só para vocês saberem que o correto seria chamar de nativos, tá? Mas não tem problema a gente chamar de índios, porque é popular, é o que a gente já se acostumou. O erro foi lá em 1500, né? Agora já não dá mais para a gente corrigir. Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que a população brasileira ela tem uma variedade de etnias, isso se deve à miscigenação. Miscigenação é a mistura de etnias, né? Então, nós temos os nativos, nós temos os negros afrodescendentes, e mesmo esses negros afrodescendentes, eles que vieram por causa da escravidão, eles não vieram de um lugar só. Então, até mesmo entre eles, né, havia muita diferença étnica, porque eles vieram de vários lugares da África e de várias tribos diferentes na África. E os europeus também, né? A gente chama de branco europeu, mas nós temos os alemães, que são bem diferentes dos italianos, que são bem diferentes dos portugueses, que são diferentes dos franceses. Então, todas essas etnias, todos esses povos fazem parte da miscigenação do Brasil, tá? Bom, a colonização que começou lá em 1500, no século XVI, né, quando chegaram aqui no Brasil os colonizadores, os portugueses, eles chegaram no Brasil habitado por nativos, índios. Quando eles chegaram no Brasil, calcula-se, alguns historiadores calculam que haviam cerca de 2 a 3 milhões de nativos no Brasil. Haviam de 2 a 3 milhões de índios naquele momento no território brasileiro. E esses índios de várias tribos diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes, que falavam cerca de 1.300 línguas diferentes. Então a gente já ouviu falar, né? Quando a gente ouve falar dos índios, a gente já ouviu falar dos tupis, dos guaranis, dos índios G, dos tupinambaras, dos caiçaras. Então é uma gama enorme, né, de grupos indígenas, né? Quando a gente fala dos nativos, né, eles são uma etnia, mas a gente não pode generalizar,
Porque mesmo dentro dessa etnia de nativos, haviam muitas diferenças, né? Por exemplo, os índios tupis, eles tinham as técnicas de caça mais desenvolvidas que os caiçaras, porque os caiçaras viviam próximo ao litoral, os caiçaras eram sambaqueiros, se alimentavam mais de peixes, então tudo isso vai se modificar de acordo com o local da onde esses índios eram originários e também de acordo com as técnicas que eles conseguiram desenvolver ao longo da sua história, ok? Bom, os colonizadores chegaram e a primeira tentativa foi escravizar esses nativos. E aí não deu certo. Não deu certo porque esses nativos tinham um modo de pensar muito diferente, e eles conseguiam fugir com facilidade porque eles conheciam o lugar. Bom, já que eles não foram passíveis de serem domesticados, né? Eles tinham uma maneira de pensar muito diferente dos portugueses. Eles não entendiam por que os portugueses trabalhavam o dia inteiro, porque o costume do índio, o índio ele é bem sustentável, sabe? O índio, ele acorda pela manhã e aí ele caça o que é para comer naquele dia e a hora que ele conseguiu o suprimento daquele dia, ele não trabalha mais. Ele vai, né, tomar um banho de rio, passear na mata, fazer um artesanato, porque eles não veem a necessidade de acumular. Porque para eles a natureza está ali para oferecer tudo o que eles precisam. E aí eles viam que os portugueses cortavam árvores mais do que eles necessitavam, caçavam mais do que necessitavam, e para eles isso era muito incoerente. Então eles acabaram não sendo passíveis de serem domesticados em grandes quantidades para trabalhar para os portugueses. E aí os portugueses tiveram que optar, né, pelos escravos afrodescendentes. E aí que esses índios acabaram sofrendo um genocídio. O que é um genocídio, né? É a morte, a matança em grande quantidade de uma etnia. Então, quando a gente fala da morte em grande quantidade de uma etnia, a gente fala de genocídio. Por quê? Primeiro que esses índios eles eram muito sensíveis às doenças que o homem branco trazia. Então, eles eram muito sensíveis à gripe, por exemplo, que são doenças que o organismo deles não conheciam. Coisas que não matavam o homem branco, mas matavam o índio. Os índios também foram mortos porque as armas eram muito diferentes, né? O homem branco tinha arma de fogo, tinha as lâminas, as espadas, e qual eram as armas dos índios? As lanças e as flechas. Então, é um poder bélico bem diferente. E aí houve a morte de muitos índios. Vocês terem noção, em 2010, né, no censo de 2010, haviam 800 mil índios no Brasil. Então, uma porcentagem bem pequena comparado ao que havia, né, quando os colonizadores chegaram aqui. Bom, então, se a gente pensar, os índios, eles sofreram muito durante a história do Brasil e ainda sofrem até hoje, né? Bom, na atualidade, o governo ele vem buscando, né, proteger um pouco mais esses índios, né? Políticas públicas, elas vêm tentando garantir o direito de sobrevivência desses índios. E aí essas políticas públicas, elas vêm garantindo que a população indígena ela tenha crescido um pouco, tá? Então, ela decaiu muito nos últimos séculos, porém, nos últimos 10 anos, ela cresceu cerca de 3,5%. E aí que essas políticas públicas, elas são fundamentais. Por que elas são fundamentais? Porque o índio, ele é uma população frágil. O índio no Brasil, ele é tutelado. Ele é tutela do Estado. O que significa que ele é tutela do Estado? Ele é responsabilidade do Estado, né? Vocês, por exemplo, vocês são tutelados pelos pais de vocês até os 18 anos. Até os 18 anos, vocês são responsabilidade dos pais de vocês, né? Se vocês não comerem, não forem à escola, tal, os pais de vocês respondem por isso. Porque, teoricamente, até os 18 anos, que é quando vocês se tornam adultos, vocês são também uma população frágil, não sabe? Não consegue, né? Não tem recursos para se manter sozinhos. E os índios, o fato de tudo que eles passaram no passado e o fato deles terem uma cultura muito ligada com a posse da terra e a gente ter um desmatamento muito grande,
nós termos degradação muito grande da natureza, faz com que eles tenham que ser tutelados. O governo tem que garantir que esses índios estejam bem. Por quê? Porque é esse mesmo governo que lá no início do Brasil desmatou terras indígenas, utilizou terras indígenas para agricultura, transformou em fazendas. Esse governo que hoje em dia não tem a ver com o governo de Portugal, mas na época, quando nós éramos império, o governo que também matou os índios. Então, por isso que o índio é tutela do Estado, é obrigação do Estado cuidar do índio, manter o índio, certo? E as políticas públicas, elas tentam, então, preservar a vida dos indígenas no Brasil. Essas políticas públicas, elas são geridas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio é o órgão responsável, por gerir os recursos destinados aos indígenas, por fazer verificações, atender, levar comida, levar remédio, levar segurança para esses índios, E aí eu coloquei aqui os Irmãos Vilas Boas, porque os Irmãos Vilas Boas, vocês já devem ter ouvido falar deles, eles são aqui da região, da região de Santa Cruz do Rio Pardo, e eles eram indigenistas, ou seja, eles estudavam os índios. E eles fizeram uma expedição, que era chamada Expedição Roncador Xingu, tem até filme, vocês podem procurar. E nessa expedição eles aprenderam muito a língua dos índios, principalmente os índios do Xingu, e eles levaram para fora, internacionalmente, a questão de como o índio era tratado no Brasil. E aí, depois de toda a repercussão que eles tiveram, começou-se a falar mais no Brasil e a ter leis que protegessem os índios efetivamente. Então, eles são responsáveis, por ajudar muito na proteção em relação aos índios, tá? A apostila não fala deles, mas quando a gente fala de leis indígenas de proteção dos índios, não tem como não falar dos Irmãos Vilas Boas. Bom, esses índios, então, hoje em dia, eles vivem no que a gente chama de terras indígenas. Essas terras indígenas são terras protegidas. Então, são áreas que são protegidas, áreas de preservação ambiental. Não pode tirar para plantar, para construir nada, tá? São terras, então, que são protegidas. Aí, o que acontece? Essas terras protegidas, elas são destinadas aos índios. E a FUNAI tem que fiscalizar essas terras. A FUNAI tem que fiscalizar que nenhum caçador está caçando nessa terra, porque a caça é do índio. Que nenhum fazendeiro está expandindo as suas plantações para dentro dessas terras. Que não tem queimada nessas terras. Que não está tendo morte de índios nessas terras. E aí, essas terras são regiões de muito conflito, porque tem um interesse muito grande de grandes agricultores em transformar essas terras em área agricultável, economicamente. Só que essas terras têm que ser preservadas para os índios conseguirem sobreviver. E aí são palcos de muitos conflitos mesmo. De morte de índio, de morte de pessoas que trabalham para ajudar os índios, Até a gente brinca que sempre tem concurso para agente de fiscalização da FUNAI. E aí é um serviço assim que tem um bom salário e tal. Mas aí quando você passa nesse concurso e é mandado lá para o Amazonas, você vai fiscalizar a terra indígena lá no Amazonas. E aí tem o fazendeiro que vai ameaçar a sua vida se você chegar lá e falar, olha, você avançou metros aqui na terra indígena, eu vou te denunciar. Aí você vai denunciar para a autoridade é um político que ele também é um político da bancada ruralista. Aí ele não vai nem ligar para sua denúncia que o fazendeiro está ultrapassando a terra indígena. E ainda vai chegar no ouvido do fazendeiro, aí você vai receber uma ameaça de morte, e aí tem vários casos, de agentes da FUNAI ameaçados de morte, alguns até que são mortos, Se vocês procurarem na internet, sempre está passando aí, Esse povo que protege os índios, as ONGs, e as pessoas são ameaçadas de morte. Não é um trabalho fácil. Porque os lugares que a gente mais encontra ainda povos indígenas é a região norte do país, um pouco na região centro-oeste. Aqui na região sudeste tem pouco. Na região sul a gente tem
um pouco também de nativos ali da parte litorânea. Aqui na região sudeste nós temos os caiçaras, tem também aqui na região sudeste, mas a maior parte está concentrada lá na região norte. E é uma região que ainda os antigos métodos, né, de se fazer aplicar a lei acontecem, né? O coronelismo ainda é vivo nessas regiões, então é muito complicado proteger os índios nesses lugares, porque o interesse ruralista está acima do que é a lei. E aí, se você quer fazer cumprir a lei, você acaba tendo a sua vida ameaçada, tá? Bom, os índios, eles têm a sua cultura muito ligada à terra. Porque para o índio, a terra não é somente um lugar, um local para você viver, né? Para o índio, a terra, ela é um elemento de sustentação da vida. O índio é muito ligado na terra. As crenças dos índios, a religião do índio é muito ligada na terra. O índio fala que se a natureza não estiver em equilíbrio, né, a vida da comunidade não vai estar em equilíbrio. Se a gente parar para pensar, eles têm razão, né? Mas eles são muito ligados, né? Eles têm os deuses deles, a divindade da água, da plantação, da proteção da floresta. Então, para eles, a terra é mais que um lugar para tirar o alimento. É um lugar de subsistência, não só do corpo, mas da alma também. Por isso que eles têm muito cuidado com a terra, né? Quando eles tiram uma planta, quando eles matam um animal, eles têm muito respeito nisso. Não é uma coisa feita unicamente para sustentar, para a gente comer. Eles levam esse sustento do corpo como também um sustento da alma. Então, por isso que para o índio proteger a terra é muito mais do que proteger um lugar para eles comerem, da onde eles vão tirar recursos, da onde eles vão tirar a caça. É proteger o lugar da onde também tem o sustento da cultura e da alma deles. Por isso que eles precisam dessas terras indígenas. Essas terras indígenas no Brasil, elas não são muitas, né? Elas são bem poucas comparadas com o fato de que, teoricamente, o Brasil todo deveria ser dos índios. Porque eles que estavam aqui primeiro, né? Daquelas 1.300 línguas que a gente tinha, a gente só tem 180 restantes na atualidade, tá? Aí lá na página da apostila de vocês, eu quero que vocês deem uma olhada no mapa da 416, né? Esse mapa da 416, ele vai falar das áreas em estudos para se tornarem terras indígenas, das que são delimitadas, tá? E tem um limite aprovado pela FUNAI, mas precisa ser homologada pelo presidente. As que são declaradas e precisa ser aprovada pelo Ministério da Justiça, e as que são homologadas, que já são terras indígenas. É muito pouco, né? Muito pouco mesmo comparado ao que deveria ser, porque os índios, eles não conseguem sobreviver num pedaço de terra pequeno. O índio, ele não domestica animal, ele não cria galinha, né? Ele planta alguma coisa, mas a maior parte é o extrativismo. E para o extrativismo, você precisa de uma área maior, porque você vai buscar recursos da natureza, né? Bom, então hoje nós falamos sobre os índios, tá? Na próxima aula nós vamos falar a respeito das outras bases étnicas do nosso país, ok? Aí eu vou passar para vocês agora as tarefas. Bom, agora a respeito das tarefas dessa aula, é o em classe 1 e 2, o em casa, a tarefa mínima da aula 17, a tarefa complementar da aula 17. Presta atenção, porque aqui é a aula 17 e 18 junto, no mesmo módulo. Mas por enquanto é só a parte da aula 17, porque a gente não fez tudo, tá? Outra coisa, gente, o em classe tem que fazer no mesmo dia da aula. Então, o em classe tem que fazer hoje, porque eu só conto hoje, tá? Isso vai ficar bem esclarecido agora aqui. E tem que mandar foto pra mim do em classe, senão não tem como eu adivinhar que vocês fizeram, tá? O em casa, ele pode ser feito até a próxima aula, que é o mesmo que a gente faz na sala de aula. Tem uma semana para fazer, mas o em classe é no mesmo dia, porque é como se fosse lição da sala de aula. Agora, a respeito da correção, lá da página 413. A primeira questão, ela dava um texto pra gente, né? E esse texto falava da migração como um problema ou como uma crise. E depois pedia pra gente dizer o que era correto. E aí, nesse caso, a resposta certa é a D. Parte desse contingente de novos imigrantes, né, que chegaram ao Brasil está em situação irregular e, portanto, não usufrui dos direitos reservados aos demais trabalhadores. Nós estamos falando, né, desses imigrantes que chegaram no Brasil recentemente. Nós estamos falando dos haitianos em 2016,
E na época dessa reportagem aí, desse trecho aqui, ainda não tinha a situação dos venezuelanos. Então, nós estamos falando aqui dos haitianos que chegaram no Brasil. Aí, a 2, ela falava do processo de imigração como o que levou o processo de imigração. Então, fala que por que os imigrantes vieram para o Brasil? Por que a gente atraiu imigrantes lá no início do século XX? Por mineração? Não. Por ocupação de terras devolutas da União? Não. Abertura de vaga no setor de comércio? Não. Eu falei para vocês que os italianos, os holandeses, os alemães vieram para trabalhar no campo. Vieram para trabalhar no café. Vieram para comprar terras. Então, é oferta de postos de trabalho nas lavouras, tá? E a 3, que fala dos municípios acreanos próximos a fronteiras, onde se refugiam muitos haitianos, né? E aí eles vêm no Brasil buscar o quê? Né? Melhorar as condições de vida e de trabalho devido à situação de precariedade vivida pela população no seu país de origem, que aí no caso é a C. Bom, então essa é a correção dos exercícios da outra aula. Estudem, mandem as fotos para mim das atividades, tá, gente? Tenham a nossa aula na semana é a única, né? Então tenham um bom fim de semana, um bom feriado na medida do possível com o isolamento social. Se cuidem e até a próxima aula.